Olá pessoal, tudo em paz, conforme prometido, 11h30 em ponto. A gente está aqui para poder falar um pouco como ser eficaz no Senhor, né? Como ser eficaz em Deus. E quero dar bom dia para todo mundo. Fala aí Tiagão, fala aí Dani, fala aí Alexandre. Tenho certeza que Deus tem uma palavra de prosperidade para você. Deus tem uma palavra de bênção para você. Algo que está queimando dentro do meu coração. A gente às vezes tem tanta coisa para falar, mas tempo de culto, o tempo que a gente está na igreja não dá para falar tudo. Senão a gente fica 2-3 horas pregando. E às vezes não dá para a gente fazer dessa forma. Gente, vamos falar então como ser eficaz no Senhor. Eu quero trazer como base, oi Débora, galera que tá aí, vai compartilhando, tá? Eu peço que você vá compartilhando para poder chamar mais pessoas, porque eu tenho certeza que essa palavra ela vai girar algumas chaves no teu coração, para que você comece a entender o que é ser eficaz no Senhor, o que é ser próspero no Senhor. Tá? E quando a gente está falando de prosperidade, não está falando de evangelho da prosperidade, de maneira nenhuma. A gente está falando de prosperidade do evangelho, que é muito mais poderosa, não se limita a dinheiro. Quando a gente se limita a dinheiro, a gente limita Deus. Deus, ele é poderoso para fazer coisas que vão além do dinheiro. O dinheiro é algo necessário, é algo legal, mas Deus ele vai além do dinheiro, tá? Tem coisa que o dinheiro não compra. Então vamos para João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo de número 5. Esse texto poderoso da palavra de Deus. Eu sei que esse texto vai falar muito no teu coração, vai falar muito de forma poderosa na tua vida. Olha o que vai dizer. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? O homem enfermo queixou-se, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois quando estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus, levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por enquanto, até aqui. Gente, que texto poderoso esse. Que texto poderoso. Por quê? Nós vemos Jesus, depois dele ter curado um jovem ali em Caná da Galileia, porque muitas vezes a gente não se atenta para o texto. Jesus não somente ele transformou a água em vinho em Caná da Galileia, como também ele curou um jovenzinho, filho de um oficial, que estava enfermo, com apenas uma palavra liberada. Então a gente começa a ver lá atrás que o que vai trazer cura para nós, que o que Jesus quer fazer é liberar uma palavra sobre as nossas vidas. A palavra tem um poder transformador. Deus, ele atua por meio da sua palavra, quer seja pela sua palavra escrita, que é o Logos de Deus, como através da palavra rema, que é uma palavra viva voz, vindo do trono dos céus, para poder trazer cura nas nossas vidas. Então Jesus, com esse poder para curar, ele entra numa festa, que estava numa festa dos judeus, porque Jesus, ele é judeu, Jesus ele veio de ascendência judaica, ele veio tanto de Maria, como da parte de José, ele veio de uma ascendência da linhagem de Davi. Então nós vemos que quando ele entra nessa festa, ele entra justamente num lugar perto do templo, que tinha um tanque chamado Betesda. Betesda, para quem não sabe, é uma palavra de origem aramaica que quer dizer casa da misericórdia.
casa da misericórdia. Então imagine só, Jesus, a própria misericórdia expressa através de uma pessoa, entra num lugar que se chamava casa da misericórdia. Ou seja, a casa da misericórdia precisava ser validada por Jesus. Tudo aquilo que tem nome de coisa santa, tudo aquilo que tem nome de algo de Deus precisa ser validado pelo Senhor, com a presença do Senhor naquele lugar. E Jesus, ele entra para poder validar aquilo. E existia algo poderoso naquele tanque, que conforme diz as Escrituras, que vai dizer que as pessoas ali naquele lugar era rodeado de enfermos, de coxos, de pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, pessoas que muitas vezes a sociedade não dava mais o que crédito e não tinha mais esperança na vida daquelas pessoas. Então aquelas pessoas ficavam amontoadas ao redor daquele tanque, porque dizia-se que de tempo em tempo descia um anjo e agitava as suas águas, e aquele que descesse as águas em primeiro lugar, ele seria curado. E sabe, gente, por muito tempo eu entendi o evangelho de uma maneira meio que, vamos dizer assim, de uma maneira meio comunista. Porque eu dizia assim comigo mesmo, e eu acho que isso é o grande pensamento de todo mundo. Pô, num lugar que é chamado casa de misericórdia, num lugar onde se diz que um anjo está fazendo milagre, como que somente apenas aquele que é o primeiro a chegar, ele pode ser beneficiado de um milagre? Porque eu vou mostrar para vocês que esse entendimento é errado, esse entendimento nos limita muito. Eu entendia que quando Deus ele faz um milagre, aquilo tem que atingir todo mundo. Muitas vezes você já não parou para pensar dessa forma? Pô, Deus ele operou um milagre com alguém dentro da nossa igreja, por que ele não operou comigo? E a primeira frase que vem, eu também sou filho de Deus. Amados, todos nós que cremos em Jesus Cristo, todos nós somos filhos de Deus, mas já parou a pensar por que alguns recebem alguns milagres, por que outros não recebem, por que alguns conseguem acessar a casa de misericórdia e parece que muitas vezes nós não conseguimos acessar? Esse é um grande dilema. E quando a gente tem uma mente limitada, achando que Deus ele tem que fazer tudo da mesma maneira para todos, quando a gente começa a pensar que Deus ele é obrigado a fazer aquilo que ele fez para ele tem que fazer para mim, pelo simples fato de eu ser filho de Deus, eu começo o quê? Eu começo a trazer o quê? Uma murmuração interna no meu coração e começo a não entender Deus da maneira como ele se move. E eu deixo de ser eficaz no Senhor. Porque o que é ser eficaz no Senhor? Existem dois termos, eficiência e eficaz. Eficiência vai falar de algo que você faz e que dá certo sempre, que você faz sempre aquelas coisas da maneira correta. Mas a eficácia vai falar de um processo. Vai falar de um processo eficaz. Esse processo eficaz ele faz das várias atividades que compõem aquele processo, que essas várias atividades elas sejam eficientes. Então o conjunto de uma eficiência vai se tornar um processo eficaz. Então nós precisamos ser eficazes no Senhor, ou seja, tudo aquilo que o Senhor quer produzir através de nós, tudo aquilo que o Senhor quer transformar na nossa vida, isso vai ter que fluir de um modo em que as coisas aconteçam de uma maneira fluida. Passou a entender, começa a entender na tua mente, ou seja, aquilo que Deus ele quer fazer em nós, ele quer fazer rápido. Porque muitas vezes, meus amados, não é que Deus não queira fazer algo em nós, é muitas vezes nós que não entendemos e limitamos Deus e não deixamos com que Ele atue na nossa vida da maneira como Ele quer atuar. Muitas vezes nós estamos fazendo um braço de ferro contra Jesus e Ele está querendo nos abençoar. E a figura que mostra esse processo ineficiente é a figura desse homem que estava há 38 anos naquele lugar. Então Jesus ele entra naquele lugar e ele identifica um homem que estava ali há 38 anos na beira daquele tanque. Amados, começa a ver a dinâmica de tudo isso. Jesus ele chega para aquele homem e diz: queres ser curado? Você já parou para pensar que de maneira humana falando, que é uma pergunta totalmente infundada? Parece que Jesus, se a gente levar isso de uma maneira bem humorada, como faz o Cláudio Duarte, parece que Jesus está tirando com a cara do cara, porque ele está vendo um camarada ali, todo sujo provavelmente, todo largado, 38 anos, mas era a figura de um homem que estava ali desanimado diante do seu milagre.
O milagre estava diante daquele homem, aquele homem estava há 38 anos olhando para o seu milagre e nada acontecia. Será que isso talvez não esteja acontecendo na tua vida? Será que talvez você esteja visualizando o milagre na tua frente? E você, na sua fé que te ensinaram o que é fé, você fica mentalizando o teu milagre e parece que as coisas não acontecem? Cara, ei, tá na hora de começar a mudar algumas coisas na tua vida, e o que precisa primeiro mudar na tua vida é a tua mentalidade. Jesus, ele pergunta para aquele homem o que ele queria, para quê? Para poder mexer com a mente daquele homem. Sabe por quê, meus amados? Muitas vezes a gente fala que a gente deseja alguma coisa, a gente fala que a gente precisa de um milagre, só que parece que a gente não está disposto a pagar o preço por aquele milagre. Então Jesus fala para ele o que realmente você está querendo na tua vida. Porque se você ficou 38 anos à beira desse tanque, alguma coisa já tinha que ter acontecido na tua vida. Mas daí talvez você pode ainda pensar, pô, mas o cara era aleijado. Cara, quando você decide alguma coisa, quando você verdadeiramente necessita de um milagre, você começa a correr atrás dele. Aquele cara é o retrato de uma geração que espera com que as pessoas venham fazer alguma coisa para ele. E eu digo, meu amado, Jesus, ele não vai fazer para você nada daquilo que você possa fazer. A gente vê a figura de um homem na palavra de Deus, um cego que estava em Jericó, que quando ele ouviu falar de Jesus, ele começou a gritar que nem um doido. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque ele era o retrato de uma pessoa que corre atrás dos seus sonhos quando ele viu uma oportunidade. E quantos de nós, meus amados, estamos sentados na frente de uma oportunidade, estamos sentados à frente do nosso milagre e parece que a gente fica estático esperando Deus fazer. Saia desse conformismo. Deus não é Deus de uma geração que espera Deus fazer. Deus é Deus de uma geração que se volta para Ele, para buscar as instruções do modo certo de fazer. Isto é ser eficaz no Senhor. Então, por exemplo, você quer um emprego. Aí você fica na sua casa esperando Jesus mandar um emprego para você. Cara, não vai rolar. E se rolar, eu já vou dizer para você, não vai ser o emprego que vai satisfazer os teus sonhos. Não vai ser o emprego que vai entrar no teu coração como algo que você estava desejando. Porque aquilo que nós desejamos, nós temos que correr atrás. Deus, ele faz uma promessa para um povo dizendo, eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Só que eu vou dizer para vocês, essa terra tem gigantes. Essa terra eu não vou mais dar manazinho na tua boca, porque a época do maná é a época do deserto, é a época do sofrimento, é a época de ficar girando ao redor de si mesmo, contemplando as suas dores. Agora eu levo para você para um lugar de cura, e nesse lugar de cura, você tem responsabilidade em mim, você tem que plantar para poder colher, e nessa colheita, e nessa plantação que você vai fazer, vão se levantar gigantes querendo destruir a tua plantação. Mas o Senhor diz, continua caminhando, porque eu já te dei vitória. A vitória já é tua, mas você vai ter que ir para a batalha. Nós entramos num terreno de batalhas espirituais. E quer que eu vou dizer um negócio para você? A maior batalha espiritual não é contra Satanás. A maior batalha espiritual é contra nós mesmos. A maior batalha espiritual está em o nosso espírito vencer a nossa alma que quer as coisas do nosso próprio jeito, a nossa alma que quer com que o nosso ego seja alisado, a nossa alma que quer que as coisas aconteçam do jeito mais fácil. E não é assim a maneira como Deus faz. Então Jesus, ele vem com a cura, quer ser curado. Mas aquele homem, meus amados, ele reflete justamente o que a alma dele estava desejando. Ele fala, Senhor, eu não tenho quem me leve para aquele lugar, eu não tenho quem me jogue na água. Mas aquela pergunta que Jesus estava fazendo para ele, era falar, cara, nesses 38 anos, talvez você não tivesse ainda mergulhado naquele tanque, mas você tinha que estar mais próximo dele, porque passavam pessoas perto de você, grite para aquelas pessoas para que elas te ajudem.
E se você não consegue andar, vá arrastando. Se você não consegue ir arrastando, vá de alguma maneira, porque em 38 anos, por mais que você fosse uma lesma, você tinha que sair daquele momento. Você tinha que sair daquele ponto onde você está parado. E deixa eu te dar uma letra. Sabe qual o primeiro passo da tua vitória? Você sair da letargia onde você está parado. Você está paralisado esperando com que Deus faça alguma coisa. Ei, Deus não vai fazer alguma coisa enquanto você não se mover. Você precisa mexer os teus braços. Se a tua perna não funciona, mexa os teus braços. Se os teus braços não funcionam, mexa o teu pescoço. Se o teu pescoço não funciona, grite por ajuda. Porque nesse processo, em 38 anos, alguém vai ter que passar para te ajudar. Alguém vai te tirar daquilo ali. Alguém vai comprar a tua briga. Mas peça ajuda, faça alguma coisa. Então vivemos na geração, meus amados, do 6 horas. Então você vai para a igreja, as pessoas vêm, ore por mim, mas o que você está fazendo? Oh, pastor, ore pelo meu casamento. Beleza, o que você está fazendo para que o seu casamento mude? Porque, gente, oração sem ação não vai mudar a vida de ninguém. Aprenda isso, oração sem ação não muda a vida de ninguém. Então a gente fica naquele, vou orar. Imagine só se Davi, quando ele avistou aquele gigante, e que na verdade o gigante não era um gigante, o gigante era um portal. Era um portal que que conduziu Davi ao trono. Não enxergue as tuas dificuldades, não enxergue o teu tanque de Betesda como um gigante, como uma dificuldade. O tanque de Betesda, os gigantes, são portais que nos conduzem à nossa vitória. Quando você começar a enxergar os gigantes e as suas dificuldades, a tua paralisia, como um portal, você vai romper aquilo. Então, por exemplo, eu vou dar um testemunho próprio. Eu tinha feito alguns vídeos no YouTube e, cara, para você poder ter visualização no YouTube, porque todo mundo que faz vídeo no YouTube quer ter visualização. E, nossa, eu fiz uns vídeos lá, foi pífia. E o que eu fiquei? Durante um ano, fiquei aqui parado, esperando, Senhor, me dá um sinal, Senhor, me faz isso, Senhor, me faz aquilo, e nada acontecia, nada mudou. Agora eu pergunto, Deus que eu sirvo, eu entendo que Ele é um Deus de atitude, Ele é um Deus que Ele trabalha, como diz a palavra de Deus ali em Isaías 64, Ele é um Deus que trabalha a favor daquele que nele espera. Só que o problema é que eu só estava esperando, eu não estava indo em direção àquilo que o Senhor tinha para mim. Então, durante esse final de semana, algumas pessoas chegaram e falaram, cara, tenho visto teus vídeos, já ouvi alguma coisa, volta com os vídeos. Eu entendi isso como que o sinal que Deus precisava me dar, então a gente vai começar agora a focar nisso, começar a fazer dessas lives alguns vídeos no YouTube, e a gente crê que no começo talvez seja pequeno, mas isso é um portal, isso vai nos levar a fazer com que essa palavra chegue a muitas pessoas. Então eu decidi sair da minha zona de conforto, eu decidi sair do meu vitimismo, porque durante um ano eu fiquei, se o Senhor não falou comigo, eu não vou fazer. Eu fiquei esperando um sinal de Deus. Amados, lembre-se de uma coisa, não seja uma geração que fica esperando o sinal de Deus. Quem fica esperando muito o sinal de Deus é quem não tem relacionamento, porque aquele que sabe quem é no Senhor, ele sabe o que tem que fazer ou não. Veja bem, um filho imaturo, um filho pequeno, ele precisa de um sinal do pai para saber o que tem que fazer ou não, mas um filho maduro já sabe o que tem que fazer, já sabe quais as suas tarefas, já sabe quais as suas responsabilidades, ele apenas apresenta os resultados ao pai. Então não seja um filho imaturo, seja um filho maduro. A palavra de Deus vai falar de duas qualidades de filho. Quando você vê filho no Novo Testamento, no grego vai ter a palavra teknon, que teknon, sabe o que é? É o que? É o filho pequeno, é o filho que necessita ainda de sinaizinhos, é o filho que precisa de estímulo, é o filho que precisa ainda de uma palavra de incentivo. Mas existe o que? O ruiós é o filho maduro. E esse filho maduro é o filho que já conectou ao caráter do pai, é aquele que já tem as características do pai, é aquele que já tem as características de Deus. E esse filho,
É o filho que faz aquilo que foi chamado para fazer. É o filho que entendeu quem ele é no coração do Pai. É aquele filho que já entendeu a sua função no reino e ele vai adiante e simplesmente vem com os resultados para mostrar para o Pai. Então Jesus ele fala assim para ele, ó, então vou fazer o seguinte, já que você está aí reclamando, já que você está jogando a sua responsabilidade para os outros, porque quando ele estava falando que ninguém colocava ele na água, ele estava falando assim, ó, não é culpa minha por estar nessa condição, é culpa das pessoas que não me colocam lá. Pare de culpar as pessoas ao seu redor pela tua falta de desempenho. Pare de colocar culpa em fulano e ciclano que estão vivendo o melhor de Deus pelo fato deles não estenderem a mão por você. Pare a mão de reclamar que você está passando fome porque alguém não te trouxe cesta básica. Para de reclamar pelo fato de você não ter uma oportunidade de estudo porque alguém não te deu uma bolsa. Cara, vai correr atrás. Se você não tem uma bolsa de estudo, abre a internet, procura lugares que tenham material de materiais bons e comece a estudar por si mesmo. Corra atrás dos seus objetivos. Como eu disse, se não consegue andar, vá se arrastando. Se não conseguir se arrastar, grite. Era isso que Jesus estava falando. Era isso que Jesus queria abrir os olhos dele. Na hora que Jesus fez essa pergunta, esse homem começou a entender que a culpa dele estar ali onde está não é porque as pessoas não colocaram ele no tanque. É pelo seu conformismo com o seu estado. Todas as vezes que você se conformar com o seu estado, você vai continuar paralisado sem entrar no milagre de Deus. O que vai atrair o milagre de Jesus para a tua vida é o inconformismo com a vida com que você está levando. Sabe, meus amados, sabe por que muitas pessoas elas não vêm para Jesus? Sabe por que muitas pessoas não se entregam a Jesus? Porque elas acham que a vida dela está muito boa da maneira como está. Porque não experimentaram ainda a verdadeira vida, não experimentaram ainda o que é ter um relacionamento com Jesus, só conheceram Jesus pela religião e acham que é aquilo lá que está limitado daquilo. Mas quando essas pessoas, Deus produz nelas um ambiente de desconforto e elas começam a ficar inconformadas com a vida que estão vivendo, elas se voltam para Jesus e começam a experimentar a verdadeira vida abundante. Se você não está experimentando a verdadeira vida abundante, eu vou te mexer com o teu conformismo. Talvez você não esteja verdadeiramente aonde Jesus queira que você esteja. E Jesus, ele queira que você esteja nele. Porque se alguém está em Cristo, num lugar, numa localização, se você está em Cristo, você vai ser nova criatura. As coisas velhas vão se passar e tem um novo esperando para você. E isso, meus amados, é diário. Isso não mudou somente no dia que você aceitou Jesus como seu Salvador, não. A salvação ela é progressiva. A salvação ela entra nas diversas áreas da nossa vida. A salvação ela começa a permear os lugares mais obscuros. Ela entra aonde há trevas dentro de nós. Ela começa em onde há trevas, ela traz luz. Ela começa a buscar novas trevas. A misericórdia de Jesus, ela é sedenta por trevas. Talvez isso vá te escandalizar, mas a misericórdia de Jesus, ela é sedenta por trevas, porque ela tem uma ânsia por poder iluminar ambientes que estão obscuros. Ei, meu amado, quando você entender quem você é no Senhor, você vai ter uma fixação em iluminar ambientes que estão em trevas. Você não vai conseguir ver pessoas paralisadas. Você vai tomar essas pessoas pela mão e vão fazer com que elas vejam o Jesus a qual você está servindo. Então Jesus, quando ele fez com que aquele homem entendesse que o problema dele não era o fato dele estar ali, não era porque as pessoas não levavam ele para o tanque, porque quando você abre a tua boca para falar o que está te limitando, você está declarando para Deus que você compreendeu a maneira como você está. Porque todo encontro com Jesus, em primeiro lugar, ele vai fazer com que nós nos percebamos a nós mesmos. Então aquele homem, ele cumpriu o primeiro passo para o milagre, perceber a sua condição. Ele percebeu que ele tinha uma condição de vitimista.
É isso que acontece com a nossa sociedade hoje em dia, sabe, meus amados? Quando você vai entrevistar um sem terra, o que ele vai falar? Eu estou invadindo uma terra que não é minha porque o governo não me concedeu uma terra. Ei, você já parou para pensar que esses homens são homens sadios, esses homens são homens fortes, esses homens são homens que têm tudo para poder produzir, e ele prefere o quê? Abraçar um vitimismo que alguém não deu uma terra para ele. Ei, você tem essas pessoas têm a plena capacidade de conquistar a sua própria terra. Vai trabalhar e vai conquistar a sua terra. Mas eles se fazem o quê? Vitimistas. A gente vê esses ativismos que tem hoje em dia, ou seja, pelo fato deles estarem errados e não conseguirem se enquadrar naquilo que Deus projetou como sociedade, porque a sociedade perfeita é a sociedade que Deus projetou e essa projeção está na Bíblia. Então as pessoas, pelo fato de não conseguirem acessar isso, porque não tem atitudes para poder buscar isso, ela prefere o quê? Reclamar que as outras pessoas estão o quê? Fazendo distinção delas, produzindo uma discriminação para poder achar uma zona de conforto onde elas possam se encostar e achar um ambiente confortável para elas poderem ficarem. Ei, meus amados, ambientes confortáveis para que nós possamos descansar são passageiros, deve ser o mínimo do nosso dia, porque o máximo do nosso dia deve ser o quê? Produzindo. Deus nos deu 24 horas, 8 horas são para descanso, as outras 16 horas é para quê? Produzirmos. Então tem pessoas que querem ficar no seu descanso, tem pessoas que querem passar das 8 horas descansando e querer acessar os benefícios que uma pessoa que produziu alcançou. Ei, cara, isso não vai acontecer porque é uma lei de Deus que proíbe isso, é uma lei de Deus que determina isso. Então, quando esse homem entendeu que ele era um vitimista, Jesus olha para ele e fala: cara, pega a tua cama e anda. Cara, eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou mostrar para você que você não depende de pessoas. Eu vou mostrar que você depende de entender a tua mente limitante para que você possa ir para frente. Talvez você esteja paralisado, não é porque Deus não te abençoou, Jesus já te abençoou, mas a tua mente está te limitando. Existem pessoas que deixaram com que fortalezas mentais subissem sobre a sua mente e limitasse até mesmo para que você venha receber o favor de Deus. Não abra a boca para poder ficar se lamentando. Abra a boca para poder adorar ao Senhor pelos benefícios que você já recebeu. E isso vai fazer com que você avance. A gente vai ver em 2 Coríntios, Paulo dizendo, 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Cristo, para destruição de fortalezas, derrubando todo sofisma, ou seja, todo pensamento que foi criado pela tua alma e conduzindo o nosso entendimento e nosso pensamento à obediência de Cristo. Ei, meus amados, o segredo da prosperidade, o segredo do milagre na nossa vida é fazer com que a nossa mente, com que a nossa alma, ela seja submetida à obediência de Cristo. E todas as vezes que nós submetemos os nossos pensamentos à obediência de Cristo, você vai prosperar, porque Cristo era próspero. Gente, para com essa coisa de falar que Jesus era miserável. Jesus não era miserável, ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ele se fez pobre, ele não se fez miserável. Jesus, ele não tinha nenhuma necessidade pendente. No momento que Jesus precisou de alguma coisa, ele simplesmente declarava. Gente, há um momento que Jesus precisou pagar imposto sem dever o imposto. Ele falou para Pedro: vai lá e pega lá na boca do peixe. Sabe por quê? Porque o tesoureiro não estava presente naquela hora. Jesus, ele tinha um dinheiro à disposição do seu ministério. É lógico, a gente não vai falar que Jesus tinha mansão na praia, que Jesus tinha isso, tinha aquilo, mas Jesus não tinha falta de nada. Na hora que ele queria pão, ele pegava 5 pães e 2 peixinhos e transformava em pão para 2 milhões de pessoas. Essa é a verdadeira prosperidade, isso é ser eficaz no Senhor. Então Jesus fala: pega a tua cama e anda.
que Jesus estava falando nesse momento? O que está por trás dessa frase? Pega a tua cama e sirva de testemunho para os demais. Pega a tua cama e agora começa a curar pessoas da mesma maneira como eu curei. Começa a abrir a mente desses demais que estão na fila e começa a falar para eles que eles não alcançaram as águas, mas muitas vezes o que está limitando eles não é o acesso às águas, mas é o acesso à mente de Cristo. O que está limitando você de novo não é o milagre que Jesus ainda não fez. O que está limitando você é a tua mente, que não foi conectada à mente de Cristo. Talvez a tua mente ainda seja uma mente religiosa, que vai no culto no domingo achando que a oração do pastor vai liberar algo poderoso na tua vida. Não vai. A oração do pastor vai te abençoar muito. A oração do pastor vai te ajudar. Mas o que vai fazer você viver o milagre é que a tua mente ela seja expandida ao molde do Senhor Jesus. É isso que vai produzir milagre na tua vida. Sabe? Jesus ele dá uma característica para esse cara e fala assim, ó, pega a tua cama. Ou seja, a cama era o outdoor daquele homem, do que ele viveu e daquilo que ele estava vivendo hoje. Eu já encontrei com muitas pessoas, muitos pregadores até, que evitam falar do seu passado, achando que está exaltando o diabo. Cara, você está exaltando o diabo quando você esconde o milagre que Jesus fez na tua vida. Você tem que falar mesmo aquilo que você foi, para mostrar aquilo que você é. A não ser que aquilo que você é hoje seja pior do que o que você era antes. Sabe por quê? Porque a religião ela tem a capacidade de transformar pessoas que eram ruins em pessoas piores ainda. Então eu já vi muita pessoa que se livrou das drogas, mas virou um baita de um religioso. E hoje essas pessoas, quando vê os demais, começa a xingar de pecador, começa a xingar de isso, começa só a falar mal das outras pessoas, achando o quê? Que ele é a única pessoa santa nessa terra. Então a religião ela tem a capacidade de produzir pessoas que eram ruins em pessoas piores ainda. Mas quando uma pessoa ela tem a sua mente levada ao conhecimento de Cristo, ele começa a entender a misericórdia e a graça do Senhor. Ele começa a entender que aquilo que ele era, hoje ele é melhor, mas ele é melhor pela misericórdia de Deus e para conduzir outras pessoas à mesma misericórdia. Ele continua entendendo que ele ainda é um pecador, mas um pecador de pecados novos e não nos pecados que ele vivia antes. Porque, gente, Jesus ele perdoa pecado? Perdoa, mas ele perdoa pecados novos, não pecados recorrentes. Pecados recorrentes, Deus ele vai chamar de iniquidade. E iniquidade, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Cara, renova teus pecados, cara. Você está vivendo o mesmo pecado há quanto tempo? Sai fora. Vai, se arrepende desse, vai para um pecado novo, sobe a escadinha de Jesus e começa a deixar ele trabalhar na tua vida, para poder trabalhar coisas novas. Isso é avanço. Cada pecado confessado, deixado para trás, aí você vai descobrir um outro pecado. Não se limite por causa disso, isso é avanço. Mas sabe o que o religioso vai dizer? Ele não mudou em nada, mudou aquele pecado que ele praticava, ele já não pratica mais, ele está em outro pecado. Então, não cometa o erro de julgar as outras pessoas baseado na cura que você teve. Porque a cura que você teve só curou um pecado teu e você partiu para outro pecado. E o pecado daquele que você está julgando talvez só não seja o mesmo pecado que o seu. Mas é pecado do mesmo jeito. E carece da mesma misericórdia que você e que eu necessito. Então aquela cama era o quê? Era o diploma de que Deus tinha curado ele através de uma mudança de mente. Ele não podia largar aquela cama. Não abandone o teu passado. Não fique preso ao teu passado. Não se apoie nele. Mas use aquilo que Deus fez para poder trazer cura para a vida de outras pessoas. Então aquele homem começa a andar. Os religiosos começam a interpelar. E olha o que é um religioso. O religioso ele é preso em regras a qual ele considera que fazem com que elas o aproximem de Deus e na verdade se afasta mais. Porque os religiosos viram aquele homem andando e ao invés de se admirarem pelo milagre que aconteceu naquele homem, eles ficaram preocupados porque aquele dia era o sábado. O religioso ele se preocupa mais com a quebra da regra do que com o milagre produzido. O religioso ele fica preocupado o quê? Com a maneira como foi operado.
Ele fica preocupado com como as pessoas estão vestidas, ele fica preocupado com o modo das pessoas falar, mas ele não se preocupa com o coração transformado daquelas pessoas que estão produzindo muitos outros frutos, a qual ele não consegue ver porque a visão dele é turva, limitada pela religião. Não deixe com que a tua visão fique turva, limitada pela religião. Estabeleça um relacionamento com Cristo e você vai ver, você vai conseguir enxergar as pequenas mudanças que as pessoas têm através da misericórdia de Jesus. Porque aquele dia era sábado e o sábado era dia do descanso. O religioso descansa, o religioso ele tenta trabalhar no dia de descanso. Mas Jesus, ele trabalha por nós quando nós descansamos nele. Eu preguei sobre isso ontem. Isso é muito poderoso. Então aquele homem sai para poder viver, ele já começa a ser um testemunho vivo para os religiosos. E ele não sabia nem o nome de quem tinha curado ele. Porque Jesus, meus amados, por mais que a gente ache que não, Jesus, ele não precisa fazer comercial para ninguém. A função de Jesus é transformar mentes. Então, muitas vezes, pasmem daquilo que eu vou falar, muitas vezes você vai ver pessoas que já são de Jesus sem estarem dentro de uma igreja. É lógico, não estou aqui convidando você para sair da igreja, não, essas pessoas precisam vir para a igreja para poder se aperfeiçoar no Senhor e viver em comunhão, para poder fazer com que esse processo seja finalizado. Mas muitas vezes você vai ver gente de Jesus andando sobre essa terra sem estar dentro de uma igreja. Não se espante com isso, sabe por quê? Porque isso é um grito de Deus mostrando que muitas vezes a igreja está permeada de religiosos e não de pessoas convertidas, e não de pessoas transformadas. É uma acusação de Deus dizendo, tem gente lá fora melhor do que você. Você precisa avançar, você precisa sair dessa zona de conforto em que você vai no culto no domingo somente para ficar sentadinho num banco, esperando receber uma palavra de bênção. Ei, você não foi chamado para receber palavra de bênção, você foi chamado para poder proferir palavras de bênção. Abraão foi chamado por Deus e Deus disse para ele, anda na minha presença e ser perfeito, porque tu serás uma bênção. Você não vai receber a bênção, você vai ser uma bênção. Então esse homem anda e a gente vai ver que lá na frente ele encontra com Jesus novamente, onde Jesus se apresenta para ele. E é uma característica muito importante para finalizar, para que você não venha perder aquilo que você conquistou. Jesus olha para ele e fala, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Sabe, meus amados, os milagres que nós recebemos do Senhor, ao mesmo tempo que são milagres, ao mesmo tempo são juízos na nossa vida. Tome cuidado, para que você viva o teu milagre intensamente como um elemento que te impulsione para poder viver cada vez mais a misericórdia do Senhor. Porque se o milagre, quando você recebeu, for mal utilizado, se o milagre, quando você recebeu, for desprezado, aquilo vai servir como juízo para a tua vida. Milagre na vida de alguns são milagres, aprenda isso. Mas milagre na vida de outros são juízos. É Deus falando, eu te dei todas as oportunidades possíveis e você não aproveitou. A gente vai ver um texto, só para a gente entender que tudo está conectado. Está lá em Deuteronômio, capítulo 2, para a gente poder entender por que aquele homem estava naquele estado. Porque sabe, meus amados, muitas das nossas enfermidades, muito daquilo que a gente está vivendo, é porque a nossa mente está limitada e porque nós ainda não entendemos os processos de Deus na nossa vida. Olha o que vai estar escrito em Deuteronômio 3,14. Transcorreram 38 anos entre a época em que partimos de Cádiz Barneia e a nossa travessia do ribeiro de Zered, período no qual ocorreu o que o Senhor nos havia prevenido, com juramento. Morreram todos os homens daquela geração que tinha idade de servir ao exército na guerra. Deixa eu explicar para você esse texto. Deuteronômio é uma narrativa de Moisés, é uma história que Moisés conta de tudo que aconteceu nos demais 4 livros que ele escreveu lá atrás. Então ele está escrevendo que 38 anos se passaram desde o dia que ele mandou
os espias irem lá, 12 espias ir espiar a terra prometida, até o tempo que ele estava escrevendo aqui. Então foram 38 anos, desde o dia em que o povo foi espiar a terra, até o tempo que eles entraram na terra prometida. 38 anos. Exatamente o tempo que aquele homem ficou parado na frente daquele tanque. O povo ficou 38 anos sem avançar na terra prometida, porque era um povo que murmurava e reclamava da sua condição naquele deserto. Mas na verdade eles ficaram 38 anos naquele deserto, porque eram murmuradores e não entendiam os processos que Deus estava fazendo na vida deles. Deus foi um Deus que durante todo esse tempo tentou se revelar ao povo, porque durante os 2 primeiros anos foi o tempo em que Deus fez com que o povo ficasse parado ao pé do Monte Sinai, e Deus queria ter um relacionamento com o povo. O povo não quis, preferiu Moisés. E Moisés trouxe a lei ao povo, que era que a lei na verdade era um juízo pela falta de relacionamento com o povo, com Deus. Durante 2 anos ficaram parados ali. E no final daqueles 2 anos, Deus deu uma oportunidade para eles. Avança a terra. Eu já dei aquela terra para vocês. Só espiem ela e veja a maneira como é. 10 voltaram murmurando. 10 voltaram infamando a terra. E 2 entenderam que ali havia uma oportunidade. 2 tiveram a sua mente transformada. Josué e Caleb. Deus profere uma sentença. Todos esses que falaram mal da terra, todos esses que só atentaram para as dificuldades e não viram o meu benefício que eu quero fazer no meio de vocês, esses vão ficar rodando 38 anos no deserto. Mas Josué e Caleb vão pisar nessa terra prometida. Esse homem é o retrato de uma pessoa que ficou murmurando durante um processo que Deus queria fazer nele. E Deus estava falando novamente. Jesus estava falando para ele novamente. Não volte a murmurar. Não volte a reclamar, porque esse é o primeiro processo que você me permite trabalhar, e você já viu o milagre que eu fiz na tua vida. Muitos outros processos virão. Passe por eles com louvor, porque eu vou te levar a níveis mais excelentes. A palavra de Deus para você essa noite, essa tarde é: quer ser eficiente no Senhor? Deixe com que Deus ele exerça os processos necessários na tua vida para te esticar, para poder fazer de você um homem e uma mulher de Deus, e você vai ver o milagre, as coisas que Deus vai fazer. Deixe de ser murmurador, deixe de esperar em pessoas, deixe de esperar em condições favoráveis, porque Deus ele não precisa de nada disso para poder operar na tua vida. Ele só precisa de um coração aberto, de uma mente disposta a mudar, porque grandes coisas estão por vir. Paulo era um cara que tinha essa mente expandida, e a gente vai ver o homem que foi um homem próspero. Ah, mas eu achei que ele era pobrezinho. Não, ele passou por um tempo de provação. Mas esse homem, ele tinha uma prosperidade tal que quando ele estava preso pela primeira vez, ele teve condições de alugar uma casa para poder ficar lá. E ele vai dizer em Filipenses, capítulo 4, verso 10 em diante: sei estar abatido, mas também sei estar em abundância. Em todas as coisas e em todas as circunstâncias estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, ele teve em abundância. Mas sabe por que ele teve em abundância? Porque ele soube passar dando glória a Deus nos momentos de dificuldade, porque ele sabia que Deus estava esticando ele para poder alçar voos mais altos. Gente, eu estou dando um monte de dica para você que muito curso de coach vai cobrar muito caro para você poder viver isso. Sabe por quê? Porque o maior coach que existe está aqui na palavra de Deus, e quando você souber enxergar isso, você vai até fazer curso de coach, mas para poder somente aperfeiçoar algumas ferramentas, porque o essencial está na palavra de Deus. Viva isso, avance e seja um homem que viva os melhores milagres de Deus nessa terra. Saia da tua zona de conforto e viva o melhor de Deus. Amém, pessoal? Eu vou jogar esse vídeo no YouTube, vou voltar com o meu canal no YouTube, vou deixar alguns vídeos lá, vou começar a colocar vídeos lá. Acompanhe, o meu canal no YouTube é Alisson Aba. Acesse lá, curta e comente, porque isso dá visibilidade para o canal, tá? A gente não pede nada, mas a gente pede que você curta, pelo menos você está consumindo um conteúdo de qualidade. Curta, compartilha, é o mínimo que você pode fazer para poder abençoar quem está te abençoando. A gente não cobra dinheiro, a gente não cobra nada, a gente não vive em função disso, mas apenas curta, compartilhe lá no YouTube,
para a gente poder fazer com que esse canal venha crescer. Comece a honrar de quem você recebe conteúdo de qualidade, e curta e compartilhe pelo menos, que isso vai fazer uma grande diferença para o reino de Deus. Amém? Um beijão para vocês. Em breve a gente vai começar a fazer mais lives desse tipo, para poder abençoar a vida de vocês. Amo vocês. Um beijo. Tchau, tchau.